A história da construção do muro de defesa em Jerusalém por Esdras e os levitas estava distante, e o povo ainda lutava para se organizar após o exílio. Mas havia um homem chamado Esdras que também inspirou outro líder, Neemias. Hoje, porém, vamos retroceder ainda mais no tempo, a vida de outro homem movido por pura obediência, Abraão, em um momento posterior à sua grande prova no Monte Moriá. O episódio é o pacto de Deus com Abraão em Gênesis 15, quando o Senhor confirmou suas promessas diante da incredulidade humana e mostrou que a fé é, muitas vezes, um caminho de espera e confiança silenciosa. Abraão estava cansado. O deserto o cercava de todas as direções, e por mais que olhasse o céu cheio de estrelas, a promessa de um descendente parecia cada vez mais distante. Sentado ao lado de uma fogueira, observava o vento levantar a poeira e sussurrava para dentro de si: Senhor, o que me adianta ter bens, tendas e rebanhos, se não deixarei herança a um filho? Sua voz falhava, e o coração oscilava entre a fé e a frustração. Sara, percebendo o abatimento do marido, aproximou-se com um olhar terno e a voz calma. Ainda confias no que ele disse, Abraão? Ele ergueu o rosto, umedecido pelo brilho do fogo e pelas lágrimas contidas. Confio, mas às vezes é difícil esperar. Os anos pesam e o ventre dela continua estéril. Sara abaixou-se e segurou-lhe as mãos. Sei que é difícil, mas o Deus que te tirou de Ur não é um Deus qualquer. Ele tem um tempo que está acima do nosso. Abraão fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Que ele então me ajude a continuar crendo, murmurou. Nessa mesma noite, quando a escuridão se tornara espessa e apenas as brasas sustentavam luz, uma voz rompeu o silêncio do deserto. Abraão levantou abruptamente, o coração acelerado, reconhecendo a presença divina que o envolvera tantas outras vezes. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, tua recompensa será grandiosa. As palavras não vinham do vento, mas do próprio Deus, em um som que preenchia o ar e penetrava fundo na alma. Senhor, respondeu Abraão, tremendo, que me darás, já que não tenho filho? O herdeiro da minha casa será Eliezer de Damasco? Era a confissão de quem acreditava, mas implorava por um sinal de que não esperava em vão. E Deus, paciente, não o censurou pela dúvida. Pelo contrário, o conduziu para fora da tenda e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que podes contá-las. Abraão levantou os olhos e o firmamento parecia dançar diante dele em 1000 pontos de luz. Assim será a tua descendência. Abraão ficou em silêncio. O vento frio tocava o seu rosto, e o brilho das estrelas pareciam arder dentro dos olhos. Ele não via filhos correndo ao redor da fogueira, mas viu a fidelidade de Deus em cada centelha daquele céu. E naquele instante o texto sagrado nos diz que ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Não era ainda a realização da promessa, mas a fé que antecipava o milagre. Deus então fez com Abraão uma aliança solene. Mandou-lhe preparar um sacrifício. Novilhas, cabras e pombos foram dispostos como se preparasse um memorial diante do Altíssimo. Enquanto esperava, o sol descia lentamente, e uma pesada sonolência tomou conta de Abraão. Um medo o envolveu, não o medo humano de quem teme castigo, mas o assombro sagrado de quem percebe que está prestes a testemunhar algo eterno. O mundo pareceu recolher-se. Nem os insetos ousavam emitir som. No meio dessa escuridão, Abraão teve uma visão. Ouviu o Senhor dizer: Saibas que a tua descendência será peregrina em terra alheia e servirá aos outros por 400 anos. Mas depois eu os libertarei e os farei voltar com grandes riquezas. E enquanto as palavras ecoavam, algo misterioso aconteceu. Um braseiro fumegante e uma tocha de fogo começaram a mover-se entre os pedaços dos animais, símbolo do próprio Deus passando pela aliança. Abraão estremeceu. O fogo não o consumiu, mas firmou diante dele uma promessa inquebrantável. Aquela era uma aliança selada pelo próprio Senhor, e nada poderia anulá-la. Naquela noite, o deserto se encheu de um brilho sobrenatural. Sara observava de longe a luz que dançava diante das tendas e perguntava-se o que seu marido estava vendo. Pela manhã, quando tudo se acalmou, encontrou Abraão ajoelhado, com o rosto no chão e o semblante leve. Ele falou comigo, disse ele em um sussurro. Não porque eu seja digno, mas porque ele é fiel. Disse que minha descendência será incontável. Sara fitou em silêncio as dunas, como se tentasse visualizar o impossível, e depois sorriu.
então que o impossível comece em nós. Os anos que se seguiram não foram isentos de espera, de lágrimas, de decisões precipitadas. Sara tentaria ajudar com planos humanos, Abraão vacilaria novamente, mas aquela noite no deserto nunca mais seria esquecida. Todas as vezes que a fé fraquejava, ele retornava em memória àquela visão. O fogo atravessando as oferendas, a presença divina sussurrando promessas no meio da noite fria. E essa lembrança o mantinha firme. Ele aprendeu que fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de crer mesmo quando os sentidos dizem o oposto. Décadas depois, quando finalmente o riso ecoou no acampamento com o nascimento do filho prometido, Abraão sentou-se sob o mesmo céu estrelado e recordou aquele encontro. Ele olhou para Isaque brincando com pequenos cordeiros, o coração vibrando de gratidão. Senhor, balbuciou, tu sempre cumpres o que prometes, ainda que o tempo pareça longo demais. As estrelas pareciam sorrir de volta, lembrando-o de que o Deus que fez o firmamento também cumprira a palavra que dera. E assim, o pacto de Deus com Abraão tornou-se mais do que uma história antiga. Tornou-se um símbolo da fidelidade divina em meio à espera. Quantos hoje, como Abraão, olham para a vida e veem promessas adiadas, sonhos que parecem tardar? Mas assim como ele viu pela fé o fogo de Deus selar um compromisso eterno, nós também podemos crer que cada palavra do Senhor é viva e verdadeira. Talvez a resposta ainda não tenha vindo, mas o céu ainda está cheio de estrelas. E cada estrela é um lembrete de que Deus cumpre o que promete, ainda que os dias pareçam longos e as forças curtas. E essa história nos encoraja a manter a fé mesmo na noite do deserto, quando tudo parece silêncio e vazio. A promessa de Abraão cumpriu-se no tempo certo, e a fidelidade do mesmo Deus continua alcançando quem o busca hoje. Olhe para o céu, conte as estrelas do que ele já fez, e confie no que ele ainda fará. Se você gostou, curta e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam lembradas de que nenhuma promessa de Deus cai por terra.